Senhoras e senhores, esse é mais um papo de gente, como eu gosto de dizer. Vai ser um episódio incrível, pode ter certeza, você vai ter vários insights. Eu procuro convidar pessoas que possam nos inspirar, que possam trazer ideias novas, que possam trazer resultado para a gente, né? Só vale a pena a gente descomplicar a comunicação com pessoas que vêm trazendo ideias novas, com pessoas que vêm trazendo a sua experiência. Vocês sabem disso, que a gente só transforma o ambiente empresarial e a vida pessoal quando a gente consegue unir essa parte da comunicação, quando a gente consegue explicar, descomplicar e trazer aqui pessoal que conecta com o nosso propósito. Eu aprendo tanto quanto vocês, eu posso garantir. No programa de hoje, pessoal, eu estou trazendo 2 profissionais que eu conheci recentemente. Coisa de meses, né? Coisa de... Você foi o quê? 1 hora. Eu entrei em contato com o trabalho deles e eu convidei, porque eu fiquei impactado pelo que ele transforma. O trabalho de cada um desses profissionais aqui traz uma transformação importante. Achei que valia muito a pena compartilhar com vocês. Eu tenho a satisfação de receber aqui o Regis Dantas. Prazer, muito obrigado, André, pelo convite. Vai ser um papo muito agradável, descontraído e com bastante aprendizado, viu? Espero que sim. E o outro é o Fred Amaral. Posso chamar você de Fred, né? Com certeza, com certeza. Só se você estiver brava comigo que você me chama de Frederico. O Fred Amaral é advogado e CEO do E-Auditoria, que é um aplicativo, é uma plataforma, não é para advogados, né? Para gestão de processos jurídicos, não é isso? Na verdade, para gestão tributária. Para gestão tributária. Isso. E ele é host do canal Empreendedor Tributário. Já o Regis Dantas, que já conheço há um tempinho, ele é fundador da RD Educação. E ele trabalha com o que a gente chama de vendas complexas, pessoal. Vendas complexas são projetos de maior ticket que levam mais tempo para ser negociado. Sejam bem-vindos os dois. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Espero que o nosso bate-papo seja bem bacana. Eu tenho certeza que vai ser rico, pelo menos. Vai ser. Deixa eu começar agradecendo o André, então. Agradecer o Fred, que é já um grande amigo, né? A gente vai falar, explorar esse tema, mas a gente se conheceu, participa juntos de alguns negócios e já é um amigo que eu ganhei pra vida. Eu digo, é sempre uma satisfação quando a gente, além de poder trabalhar com pessoas boas, ainda passa a ser amigo dessas pessoas, né? Então, eu quero te agradecer também pela oportunidade, por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho e aprender também. A gente está sempre ensinando e aprendendo, né? Obrigada, Fred. Com certeza. André, eu estou muito feliz de estar aqui, a agradecer esse convite, dizer que eu adoro falar sobre esse tema, adoro falar sobre comunicação e a gente vai discutir ao longo aí da nossa conversa que realmente talvez seja uma das habilidades mais importantes que as pessoas estão precisando hoje em dia, que é desenvolver a arte de se comunicar. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Obrigado ao Regis também por ter feito esse convite e vai ser um papo muito bacana. Gente, bom, no mundo dos negócios, comunicação e credibilidade são 2 pilares bastante importantes para a gente fechar negócio e para reter cliente também, né? E, inclusive, na gestão das nossas empresas, são 2 elementos, né? Que normalmente comunicação e credibilidade, você olha da empresa para fora. Mas dentro também é tão importante quanto. E além de fortalecer, né, o andamento do nosso negócio e fortalecer essa relação com o cliente, a nossa imagem perante ao mercado, ela contribui para o crescimento dos negócios. Eu quero que cada um de vocês, na sua estratégia de negócio, na sua atuação, queria que vocês comentassem como que credibilidade e comunicação podem contribuir, né, contribuem para a geração de negócios, cada um na sua área de atuação. Sim. Começa, Fred. Vai lá. Vamos lá. Bom, André, eu mexo com o pessoal que é super quadrado. Eu mexo com o pessoal que é advogado, que é contador, que é consultor, auditor. E eu percebo claramente que essas pessoas, elas se preocupam muito em aprender tecnicamente a execução dos seus trabalhos. Mas elas deixam de aproveitar todo aquele potencial na medida que elas não se comunicam bem. E na nossa área, particularmente, que já é uma área chata, né? Falar de tributo já não é muito agradável, né? A gente tem que entender que os clientes contratam essas pessoas principalmente por causa da credibilidade que eles passam, né? A credibilidade percebida e a autoridade que eles passam também. Então,
é um passo essencial para que eles possam performar no mercado, que eles passem para as empresas que vão contratar eles credibilidade e autoridade. E na medida que eles se comunicam mal, na medida que eles não conseguem expor as ideias deles, na medida que eles falam, de repente, um português que não é correto, na medida em que eles falam coisas com uma linguagem que não é a linguagem direcionada para o público que eles querem falar, eles não estão num congresso, né? Eles não estão num seminário técnico. Sim. Então, à medida que eles não conseguem essa conexão, eles deixam de performar no mercado. E internamente, que o aspecto que você falou também acho super importante, porque dentro da nossa empresa, comunicação talvez, quando a gente vai rodar a empresa, sempre assim, o que a gente tem que melhorar? Sempre a comunicação interna, sempre a integração entre os setores, sempre todo mundo está na mesma página. Então, a gente precisa saber essa comunicação também dentro da nossa empresa para a gente poder performar. Então, é um tema realmente muito relevante, eu bato muito nessa tecla, que as pessoas precisam desenvolver essa habilidade. É claro, você é um profissional do mercado, claro que você tem que saber tecnicamente aquilo que você faz, não tem como. Agora, para você ser completo, você tem que saber transmitir para as pessoas aquela ideia, para aquilo que está na minha cabeça sair daqui e para a sua, para poder compreender. Né? Então, essa é, assim, resumidamente, uma visão que eu tenho de comunicação e por que eu dou tanta importância a esse tema, não só na minha vida, mas também procuro expandir essa ideia para todo mundo que me segue, para todo mundo, meus clientes que eu atendo, enfim. Eu costumo dizer aqui, né, nos projetos de comunicação que a gente faz, que a mensagem, que comunicar não é sobre a gente, é sobre o que o outro entende. Né? A comunicação, para funcionar mesmo, ela não é sobre o que a gente faz, é sobre o que o outro entende. Então, você muda a perspectiva e é onde você consegue trazer uma comunicação mais eficaz, né? E você, Regis? A sua área, o pessoal te contrata para você ensinar a vender para coisas difíceis, né? Olha que interessante, né? Você estava falando, Fred falando, e é interessante porque, para mim, a comunicação ela é uma base humana. A gente nem precisa adentrar no profissional. Como seres humanos, é básico, né? Comunicação verbal, não verbal. Estava pensando aqui em duas coisas bastante interessantes. Já dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. Então, a comunicação é esse veículo essencial da existência humana, né? Em vendas, é a forma como você conduz, é através da comunicação. Eu falo muito de desenvolvimento pessoal aplicado a vendas. Nas vendas complexas, a gente tem a linha condutora, que é o relacionamento. E dentro da programação neurolinguística, existem algumas coisas que são chamadas de pressupostos. Seriam lá as bases ou os pilares da programação neurolinguística. Uma delas diz assim: a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Ou seja, se o seu cliente, se o seu amigo, se o seu sócio, se a sua esposa, seja lá quem for, não entendeu, nossa, ele não me entende. Não, você não conseguiu se comunicar adequadamente. Então, autorresponsabilidade e responsabilidade andam junto e é um subsídio que a gente tem em comunicação. Por quê? Quando a gente assume o pressuposto que sou eu o responsável pela mensagem que quero transmitir, então a gente traz para nós esse controle, entre aspas, né, do que eu quero comunicar. E em vendas, eu diria que não tem como vender se você não for um bom comunicador. Aliás, a gente vê, né, que seja empresário, a gente vê muito na política, né, os excelentes oradores são pessoas que têm esse domínio sobre a comunicação. Eu mesmo posso contar um pouquinho da minha história. Eu acho que eu ganhei muita performance quando eu aprendi a me comunicar. Então, quando eu aprendi a me expressar de forma mais clara, né? E de novo, recorrendo à PNL para ajudar a gente, na PNL existe algo chamado metamodelo de linguagem. E o metamodelo de linguagem é você entender como que as outras pessoas funcionam, como que ela interpreta o externo no interno dela, né? O Fred estava falando, eu estava prestando atenção. Aí você vem lá e usa uma linguagem excessivamente técnica. Mas no mundo daquela pessoa, aquela palavra muitas vezes nem existe, porque ela não tem aquele conhecimento. E quando você faz uso de analogias, quando você simplifica a comunicação, a outra parte entende. Então você está usando esse recurso precioso que é a comunicação para conseguir fazer com que a sua mensagem chegue no outro. E aí já não importa mais se a gente está vendendo, se a gente está querendo internamente aproximar uma área, se a gente está querendo talvez influenciar um grupo de pessoas. Então a comunicação é essencial.
E o que eu comunico verbalmente ou sem ser verbalmente vai me ajudando a construir essa credibilidade, né? Quando falo o que falo e como falo, me dá ou não credibilidade. E tem uma coisa muito especial também que a gente costuma dizer às vezes o que você diz o que você faz é tão alto que eu não consigo te ouvir. Comportamento dissonante de discurso fala muito mais, marca muito mais na comunicação do que o que você diz. Né? Então, assim, credibilidade, principalmente no meio tributário, no meio de advogado, né, é super importante. Essa consistência que você falou é realmente assim, é fundamental. Você ter o mesmo padrão em qualquer ambiente que você esteja e você ser consistente com aquilo que você acredita, com aquilo que você faz. Infelizmente, eu concordo 100% com você, muitas vezes o discurso de uma pessoa não condiz com a prática mesmo. E aí não existe comunicação que gere credibilidade. Porque a pessoa vê o discurso, vê a comunicação e não enxerga que aquilo está acontecendo de verdade. Então é muito importante para o pessoal que quer manter credibilidade, é isso. Se você fala uma coisa, pratique aquilo, tenha consistência em tudo aquilo que você acredita. E é engraçado porque justamente nessa área tributária, assim, de escritório de advocacia em geral, a reputação é uma das coisas que pode ser o ponto de inflexão na venda. Eu sei que sua especialidade é venda complexa, mas reputação conta muito, né? A reputação, ela é essencial para a pessoa te ouvir, para a pessoa estar disposta a te receber. Porque se ela não perceber que você tem credibilidade, ela não te recebe. Então tem que começar a construir assim. E hoje, né, Regis, hoje a nossa credibilidade ela é muito construída de uma maneira diferente de antigamente, né? Hoje a questão da visibilidade do profissional, de quanto que a pessoa consegue colocar a imagem dela ao alcance das outras, o discurso dela chegando. Hoje a credibilidade está muito ligada a isso, a visibilidade que a gente tem, ao discurso que a gente faz. Então não adianta assim, muitos profissionais quererem ainda ficar atrás da mesa do escritório, escondidos e tal, e fala muito bem, mas as pessoas precisam saber que ele fala muito bem, as pessoas precisam compreender o discurso dele, e isso naturalmente gera credibilidade. É interessante, né? A minha esposa usa uma frase lá no interior do Rio Grande do Sul e que eu acho de forma muito simples de entender, né? Ela diz assim, quando ela usa essa frase para resumir várias coisas. Uma delas é a credibilidade. Ela brinca assim: quem é você na fila do pão? Né? É interessante essa frase, ela é de uma simplicidade imensa, mas explica, não é no sentido de posses, de bens materiais, mas é que história você tem, o que você construiu, quem é você, me conte, né? Para que eu saiba te identificar. Então ela usa essa expressão, quem é você na fila do pão. E vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando de duas histórias do interior do Rio Grande do Sul, de palestras, comícios, eventos, né? Tem duas histórias que o pessoal contava lá no interior do Rio Grande do Sul. Uma era de um sujeito que estava ali dando uma palestra e ele estava contando a sua jornada, fazendo a sua jornada do herói, né? Aliás, acho que um tema para a gente falar já sobre narrativa, né? A habilidade de construir narrativa é se comunicar de forma intencional, trazendo elementos que você quer transmitir que vão reforçar a sua autoridade. Não tem como, venda complexa, você não usar esses elementos, dificilmente vai vender. Mas conta o pessoal lá que ele estava dizendo, e aí na jornada do herói ele disse assim, que era no interior, e ele disse: eu já fui pé rachado que nem vocês, hoje eu estou aqui palestrando e tal. E é engraçado a história, pé rachado, né, no interior popular, são pessoas simples que se criaram, não usando chinelo, aí racha o pé e tal. Mas veja que interessante, ele usou os elementos de comunicação de forma inadequada e a analogia não funcionou, agrediu a sua audiência ali, né? Então, porque foi de uma forma ofensiva que foi exposta. E o Fred estava contando, eu lembrei da outra história, que era uma pessoa, um grande empresário, que queria muito transmitir essa imagem de ser próximo à população, sabe? Então ele ia no bar tomar o café, comer uma coxinha, sabe? Fazer coisas que, vamos dizer assim, todo mundo faz, populares, né? Perfeito. Populares. Tomar o café no copinho, aquele de vidro e tal. E aí ele fazia isso, mas o pessoal começou a pegar, logo na sequência, ia entrar no carro, limpava a mão com álcool gel depois de cumprimentar as pessoas, pedia para ligar o ar-condicionado rápido. E hoje em dia, celular na mão, meu amigo, você é flagrado em diversas situações. E essas imagens acabaram vindo para a rede e tal.
Então teve uma incongruência entre o que ele falava e o que ele fazia, né? E naturalmente teve uma perda ali de credibilidade muito grande. Tem um livro chamado Os 4 Compromissos que um deles ele fala, seja impecável com a sua palavra. Sim. E é um exercício difícil de ser feito, né? Porque É. muitas vezes eu faço muita autoanálise, eu fico observando o que faço e a gente às vezes se pega em situações desafiadoras para poder ser coerente com a nossa palavra, porque é um exercício constante, né? O mundo está em constante mudança, a gente vive aí processos de transformação muito rápidos, né? Então, hoje em dia eu diria que é um exercício desafiador você se manter fiel à sua palavra, né? Ter congruência entre o que você diz e o que você faz. É uma então das coisas que importante. quando a gente orienta executivos nas empresas, né, uma das coisas que a gente mais bate em cima das lideranças, da média liderança, é que é importante que você tenha essa coerência e mais do que isso. Eu peguei uma conversa dessa, você falou isso e eu lembrei. Não basta ser, você tem que parecer ser. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, tudo bem, você é honesto, você é correto, tal, mas você tem que dar publicidade a isso. Você Perfeito. tem que dizer, o óbvio tem que ser dito. Né? Então, uma das coisas que a gente mais briga com os executivos quando vai fazer alguma orientação é você precisa ter coerência. Isso passa por uma transformação, inclusive, interna, né, da pessoa, porque o que a gente pega de executivo que fala muito bonito em palestra, né, para o colaborador, fecha a porta, fica lá gritando, se descabelando, falando mal de determinadas situações, ou, né, a gente já vi um executivo falando que era super aberto, super popular também, gostava de estar com as pessoas, mas aí ele, no meio de um treinamento, falou, odeio esse pessoal pobre. Falou bem assim, no meio do treinamento, aí a equipe de comunicação ficou olhando assim, falou assim, não, mas ele já deu sinais disso, ele já deu sinais, ele tem uma repulsa, um nariz torcido quando ele está no meio dos colaboradores, tal, ele desfazia das pessoas, por questões sociais mesmo, né? Então, assim, a gente pega muito isso. Agora, tem uma coisa aqui que está ligada com o que a gente está falando. Como que a gente cria conexão autêntica com o outro para gerar negócios? Eu sei que é difícil porque a gente quer vender, né? Quer um projetinho aí? Quer um produto aí? Como é que vocês criam, cada um, na visão de vocês, como é que a gente pode criar uma conexão autêntica para gerar negócio sem parecer interesseiro? Deixa eu falar primeiro, porque se o Fala. professor falar primeiro... Ele vai parar. eu vou falar assim, não, então como o Regis falou, eu concordo com ele. Então, deixa eu falar aqui. Essa questão da conexão talvez seja um dos maiores erros que os vendedores cometem. As pessoas que vão vender. E quando eu falo vendedor, gente, a gente vende o tempo inteiro. Né? A gente está negociando, de repente, com a nossa esposa, que restaurante que a gente vai, com o nosso filho que quer fazer alguma coisa, a gente tem que explicar para ele que ele não vai fazer. Todo momento a gente está negociando. E uma das coisas que a gente precisa entender, e talvez seja o maior erro, é que as pessoas não pensam no próximo, só pensam em si. Elas não escutam. E quando a gente se coloca no lugar do outro e deixa a outra pessoa se expressar, ela vai dar o argumento para a gente vender para ela. É simples. As pessoas não entendem que quando você vende, se você se conectar com o outro, você vai fazer com que ela mesma te fale como que você vai vender para ela. Ela vai te dar isso de graça. Mas não. A maioria dos profissionais que eu conheço, enfim, eles saem falando de si, dos seus argumentos, do seu produto, sem criar essa conexão. Essa conexão é essencial de ser criada em qualquer área da sua vida. Se a pessoa se conecta com você, já está 80% do caminho andado. Dali para frente a coisa acontece. Hoje a gente estava comentando como é que isso mudou. A gente estava falando sobre a abordagem direta, né? A abordagem direta em vendas é algo que se transformou bastante. Há 10 anos atrás, eu lembro que a gente tinha telemarketing ativo lá na empresa. E funcionava. Eu interrompia, por exemplo, nós estamos aqui, vamos supor que nós estamos numa reunião. Chegava um telefonema, telefone para você, quem é? Não sei. Ah, tá, passa aqui. Eu ligava e a pessoa falava, meu nome é fulano, eu estou representando a empresa tal, e eu dava atenção. Isso há muito pouco tempo atrás, gente. A gente estava comentando como é que isso, nós estamos vivendo num mundo de transformação tão grande, que hoje, quando uma pessoa faz uma abordagem direta, a gente acha ofensivo. É verdade.
a gente fica irritado. E talvez isso seja uma perda de conexão instantânea. Talvez a primeira abordagem, que é a chance que você tem de criar uma conexão, você faz uma abordagem de repente agressiva ou que não respeita o limite da outra pessoa e aquilo cria uma barreira. Dali é muito difícil você conseguir estabelecer uma comunicação eficaz, porque a outra pessoa já coloca uma barreira na frente. Para você ultrapassar essa barreira é a coisa mais difícil do mundo. Mas o que você falou tem muito sentido. Antigamente, tinha o telemarketing, tinha o call center, e você não se sentia incomodado Não em se receber sentia. a chamada. Era Não se normal. sentia. Hoje, com o advento do WhatsApp, das redes sociais, você até estranha. Você está me ligando, é urgente, né? Deve ser urgente. E era Sim. chique receber Não é? ligação, né? Era status porque social, hoje inclusive. você vê que as pessoas próximas de nós, as pessoas da nossa família, pedem autorização hoje para ligar para a gente. Você tá podendo falar agora, Regis? Você está ocupado? Posso te ligar? E aí você fala, não, estou em reunião, me liga mais tarde, deixa uma mensagem para mim. Mudou, gente. E a gente tem que ser muito sintonizado com os sinais dos tempos, né? Com as mudanças, com as evoluções que vão acontecendo, porque se comunicar está realmente mais complexo. E a gente precisa realmente assim, respeitar o limite do outro, estabelecer essa conexão que vai abrir as portas para que ele receba a sua mensagem. Se você faz isso errado, a pessoa se fecha. E aí fica muito mais difícil de você estabelecer isso. Regis, eu vou aproveitar essa carona, mas eu não vou te fazer a mesma pergunta. Você fala muito que a gente precisa fazer follow-up, né? Eu estou fazendo o teu curso, o curso de mestre em vendas, né? E uma coisa que você bate muito em cima, precisa fazer follow-up. Então, nesse contexto que o Fred acabou de dizer, como é que é essa história de fazer follow-up? Então, que interessante, né? Porque o follow-up, para quem não sabe, é essa manutenção das coisas, né? Em vendas, você inicia muitos diálogos, né? Então, você abre muitas frentes e muitas pessoas acabam abrindo muitas portas e não dão continuidade. Então, existe follow-up desde uma conversa inicial. Por exemplo, vamos pegar a situação que eu conheci você, né? Nós temos um cliente em comum, eu estava prestando serviço nesse cliente, a Andréia fazendo parte de um projeto que eu faço parte, nos conhecemos. Naturalmente a gente fez conexão, né? Então, eu sou uma pessoa que busca conexão ativamente, então exploro muito o rapport, essa habilidade de encontrar pessoas que a gente pode avançar juntos. E aí eu e a Andréia conversamos e trocamos o telefone ali, o WhatsApp, falei, vamos marcar uma conversa semana que vem e tal. Na semana seguinte eu lembro de eu ter feito follow-up com a Andréia e da Andréia ter feito follow-up comigo, que é, vamos conversar, porque a primeira agenda não casou, que é normal, né? Porque eu estava uma semana fora, voltei para o meu escritório, muita demanda. Na semana seguinte a gente fez a reunião. Então veja, esse próximo passo de uma relação, e veja, às vezes não é só comercial, pode ser para qualquer outra coisa. Só aconteceu porque eu dediquei um tempo para dar andamento num tema que era do meu interesse. E naturalmente do teu interesse também. Então, o que acontece hoje? Eu vou trazer uma provocação para a mesa aqui de uma forma de brincadeira aqui, de forma carinhosa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, e eu concordo plenamente com o Fred, né, é interessante isso, né? Eu posso te ligar. A gente pergunta para os familiares. Então, pedir permissão também é algo super valioso na comunicação e na venda, né? Pode falar. Eu lembro da semana passada, inclusive, eu troquei uma mensagem com o Fred. Tem 5 minutos? Reis, vou entrar numa reunião, mas se eu me ligar a tal hora, podemos falar. Então, pedir permissão é interessante. E combinar o modelo de comunicação. Por quê? Aí vou conectar o tema da ligação, né? Nós temos um paradoxo aí. Ao mesmo tempo que a comunicação ela é fluida via Instagram, via WhatsApp, todo mundo muito com pressa, muito pragmático, querendo saber, e aí, o que é, sabe? Esse pragmatismo excessivo na comunicação, ele gera desconexão. Sim. Porque você parte para a prática objetiva. Me interessa ou não me interessa? Se te interessar, eu te dou a minha atenção. Se não me interessar, eu não te dou a minha atenção. Quando a gente está atuando em vendas mais complexas, o processo é inverso. Eu primeiro preciso da tua atenção para depois te fazer ter interesse pela minha solução. Partindo do pressuposto que eu fiz o meu dever de casa e sei que você tem um problema que eu resolvo e por aí vai. Então essa aceleração gera desconexão. Então a gente tem que frear um processo que muitas vezes é difícil porque está todo mundo muito ocupado. Então nesse contexto a ligação fica um pouco descabida. Só que a gente em vendas explora duas coisas. Primeiro, ao passo que ninguém liga, se eu ligo eu me diferencio. Então ao mesmo tempo que é sim. E aí vem níveis de consciência, tá? Quem liga
sem ter combinado uma ligação, tem que saber que você está interrompendo a outra parte. Ela está fazendo alguma coisa. Às vezes a pessoa está fazendo nada. Fazer nada é alguma coisa. Você está interrompendo um fluxo padrão dela com uma ligação inesperada. Se só você saber disso, já muda o jogo. Segundo, não vá direto ao ponto. Aí sim, busque elementos de conexão. Pode falar 5 minutos? Tô te atrapalhando? Se você está atrapalhando, a pessoa vai dizer, eu estou entrando numa reunião, não posso falar agora. Não, pode falar. Sobre o que seria. Pronto, comecei um caminho de conexão. Então, a gente tem um estudo em vendas, né? Tem uma pesquisa de vendas que mostrou que o fechamento de negócios vem depois da 8ª ou 9ª tratativa. Follow-up, né? Que a gente fala. Então, veja. A maioria, mais de 80% dos negócios são fechados, é depois do 8º ou 9º contato. Quer dizer que você vai ligar 3 vezes, vai mandar 2 WhatsApp, vai chamar 2 vezes a pessoa no Instagram e nada. Na 9ª vez ela vai te atender. Nossa, tá? Regis, mas esperar 9 vezes. Então, né? Quer dizer, por isso que é uma atividade de WhatsApp, resiliência. ligação. E você tem que alternar os canais, porque senão fica muito chato só a ligação, só o WhatsApp. E olha que interessante. E 50% dos vendedores, em geral, vamos chamar assim, independente da área de atuação, param na 4ª tentativa. Por quê? Sensação de rejeição, ele não me retorna. Acha que está incomodando o outro, e aí os negócios não acontecem. Eu fiz uma reunião essa semana passada com o meu time, só para mostrar uma situação que eu passei agora, no último sábado, né? E o que acontece? Eu estava ali fazendo follow-up com um potencial cliente, a gente estava em fechamento. Fechamento, gente, decisão é sim ou não, né? E eu brinco, eu estou numa campanha aí que eu peguei como ideal meu, que é fazer uma campanha, estou fazendo um pedido agora para todo mundo, deem retorno para as pessoas. A gente vive uma era, muita gente vem fazer consultoria comigo, participar dos meus treinamentos e diz assim, Regis, eu tenho aqui um problema que você me ajudar a resolver, os meus clientes não me retornam. Legal, aí eu vou lá, mostro às vezes uma solução minha e tal, essa pessoa não dá retorno. E ela me procurou. Então, é muito louco, porque você está reclamando que os outros não te dão retorno e você não dá retorno para os outros. Então, seja você a mudança que você deseja no mundo. Faz sentido. E sabe por quê? Senão a gente não está tendo congruência, ó, nossa conversa de antes. Então, o que acontece? Eu estava ali insistindo, né, persistindo com essa potencial cliente, ligação, WhatsApp, e nessa jornada clássica do não retorno. Isso era na sexta. No sábado ela me manda uma mensagem. Regis, me perdoe por não ter te respondido ontem, mas é que de forma inesperada a gente descobriu que meu filho está com dengue e tal, eu corri para o hospital. Então eu queria só te avisar que na segunda-feira eu vou ter uma reunião com o meu sócio e a gente volta a falar. Na segunda-feira eu fiz uma reunião com o meu time e peguei essa minha conversa com essa pessoa, que foi pelo WhatsApp, e disse para ele, olha só, se eu julgo que a pessoa não quer me dar atenção, não, mas ela não me respondeu, porque é muito rápido responder alguém. Sim, se você tem um WhatsApp, se você tem 36 WhatsApp para responder, já não é tão rápido assim. A ligação, se está todo mundo atarefado, tem menos tempo disponível para atender ligações inesperadas. Muita gente adota a prática de não atender quem não está na sua agenda, inclusive. Sim, verdade. Então, sabendo dessas informações, você trabalha em você a resiliência, a persistência, e aí você insiste ou persiste, tanto faz a linguagem, na comunicação. E aí acabou que essa cliente a gente acabou não fechando, ela me retornou que achava que não era o momento adequado e tal. E outra dica, tá? Eu ensino muito sobre como lidar, contornar objeções. Mas a gente também precisa entender que quando é não, tá? Esse negócio de querer convencer o outro a qualquer custo, né? Lobo de Wall Street é só no filme e na história. Eu já vi gente tentando vender produto ou serviço para alguém que já pediu recuperação judicial, gente. Imagina. O empresário que está endividado, que você já sabe que ele não tem condições. Ele até gostaria, talvez, mas para contextualizar aqui a nossa parte de falar de vendas, eu já vi gente insistindo em vender produto e serviço. Não, tem que vender. Não, mas o contexto dele, ele vai dizer não, porque ele não tem condições de pagar. Eu sigo desculpa, Fred, sigo uma premissa que é, você resolve um problema e a outra parte quer resolver com você, avance. Você gera um benefício e a outra parte quer ter acesso a esse benefício, sabendo que no início talvez ela não tenha consciência disso. Por isso que a persistência em vendas é importante. Porque, vamos lá, né? Que nem o médico, às vezes ele te ajuda a descobrir um problema que nem você sabia que você tinha, através de um exame, para poder te auxiliar no tratamento. Então, se ele desistisse de você de início, ele não ia te ajudar.
Então, por isso que não é só para quem quer. Quem quer tá mais fácil, é a maçã mais baixa no pé, né? Mas tem pessoas que não sabem que tem um problema ou pode ter um benefício. Aí é nosso papel como geradores de solução para as empresas fazer essa empresa ter consciência. E o início talvez vai ser mais conturbado porque ele ainda não sabe. Mas depois, geralmente, o cliente agradece. Pô, ainda bem, Fred, que você persistiu ali para mim passar a ter a ferramenta do auditoria. Pô, tô fazendo muitos projetos agora, já lucrei milhões, sabe? Então... Ô Regis, olha, eu fiquei encantado com uma frase que ele falou, que mostra que como que o conhecimento é libertador. O conhecimento é muito libertador, porque você fala assim, a gente tem que insistir na comunicação e a gente tem que desenvolver a nossa persistência, a gente tem que desenvolver a nossa resiliência. Perfeito. Mas se a pessoa não compreende o processo, se ela não sabe o que está acontecendo, como que funciona esse mecanismo de comunicação das pessoas, ela vai desistir. Ela não vai desenvolver o otimismo, ela vai se sentir derrotada na primeira, ela vai achar que aquilo não é para ela. E quantas ideias boas deixaram de ser levadas para frente porque a pessoa desistiu no meio do caminho? E quando você conhece o processo e quando você entende como que as coisas funcionam realmente, isso te ajuda demais a absorver a pancada, porque a gente estava comentando que dói. Sempre vai doer. O segredo não é não doer. O segredo é se levantar, é receber e entender que aquilo faz parte do processo e que a gente vai partir para a próxima. Quantas pessoas poderiam estar fazendo negócios espetaculares que desistem no meio do caminho? Não é? Muitas, né? É aquela história do cada não conta, né? Com certeza, cada não conta. Você vai receber um não. Você vai receber nãos da vida, assim, de muitas maneiras. A vida inteira a gente recebe não, mas quando você entende o processo, que a gente chama em vendas, né? O professor está aqui do lado, que você entende a métrica. A métrica das coisas. Quantos nãos que eu preciso receber para levar um sim? Então, quando você entende que isso é natural, não que o não, você não vai insistir. Tem que insistir. Você tem que sempre ser um inconformado. Tem hora que o não é não, que a gente vai ter que aceitar. Sim. Mas eu não preciso aceitar de primeira. Eu não preciso também presumir o que a outra parte está falando. Cara, vamos deixar, vamos insistir e vamos levar isso para frente até eu perceber que realmente aquilo é um não. Tudo bem. Quando você encara isso com mais naturalidade, você começa a entender que, não, essa pancada faz parte porque eu vou chegar no meu objetivo. Uma hora eu vou chegar no meu objetivo. Isso é essencial para a gente fazer. É essencial para a gente cultivar o otimismo, a motivação, que é o que vai impulsionar a gente para frente. Se a gente não entender esse processo, é impossível você levar pancada em musculatura, né? Porque prática. Não adianta também você querer fazer isso lendo livro só. Você tem que estudar, mas você tem que se permitir entrar no ringue, se permitir levar algumas pancadas para você começar a acostumar com aquilo. Então, assim, negociação é muito costume. A pessoa começa, enfim, a se habituar com aquele processo e entender que aquilo é uma coisa natural, faz parte do fluxo. E aí tudo começa a correr mais naturalmente. Eu acho até curioso o que vocês estão falando, porque a gente estava falando um pouquinho atrás de a gente precisa entender o outro, a gente precisa ouvir, né, abrir essa escutativa e entender como é que o outro funciona. Os canais de comunicação onde ele prefere falar, tudo. E o não, às vezes vem de uma pessoa mal-humorada, ele está acostumado a falar não. O não é o default dele, né? É o padrão. Não, não, não. Mas você insiste, você consegue mudar para um talvez, para um sim, com certeza, vamos lá. Né? Então, mas você precisa compreender que a forma de comunicar dele também pode ser através do não. Sempre o não. E aí depois você tem que ir atravessando essas barreiras. André, você está falando isso aí, eu estou lembrando umas 5 pessoas já aqui na minha mente que tem um não como default. Mas é e verdade. é mais pura verdade, isso é fantástico que você acabou de falar, porque é isso. Às vezes você acha que a pessoa é insuportável. Não é, calma. A partir do momento que você entende o padrão dela, o comportamento dela, e cada pessoa é diferente de cada pessoa, e você consegue furar essa barreira, você vê que é uma pessoa maravilhosa que está ali, que é o que você falou. Daqui vai para o talvez daqui a pouco com certeza, daqui a pouco com certeza uma fidelidade que nunca mais te larga. Eu, como repórter, assim que eu me formei em jornalismo, eu fui atuar como repórter mesmo de jornal, de revista. E uma das coisas que eu reparei nas entrevistas que eu fazia de algumas fontes, eu conseguia fazia uma pergunta, ele dava a entrevista todinha. Eu ficava quieta só registrando. De outros, eu fazia diversas perguntas, era sim, não, talvez, monossilábico, era monossilábico e tal. Mas eu precisei entender o seguinte, desses,
esses eram os meus desafios. Eu precisava entender por que eles eram assim. Alguns viam o jornalista como uma ameaça, alguns tinham tido experiências negativas com o jornalista, não sabiam se posicionar, não tinham sido treinados. E, a partir disso, eu mesma ajudava. Por isso que eu sou especialista em comunicação corporativa, porque eu fazia parte do entrevistador. E aí, quando eu pegava um desafio como esse, eu tinha que ajudar ele a me ajudar. Então, eu tinha que, às vezes, orientar. Às vezes, eu tinha que fazer alguma coisa para destravar aquilo, para parar com aquela situação monossilábica. E eu era obrigada a me conectar de alguma forma, mantendo a isenção, porque o trabalho do jornalista é pautado pela isenção, né? Ele quer notícia. Mas a gente, às vezes, precisa entender o outro, ver como o outro é, como ele funciona, para que a gente possa extrair o melhor dele. Eu não acredito que isso seja só como jornalista, mas como vocês estão falando em vendas, na retenção do cliente mesmo, né? Porque, às vezes, o cliente compra um produto e está super empolgado. De repente, a curva de aceitação dele começa a cair e você não sabe por quê. A ferramenta está funcionando super bem, o contrato está ótimo, a execução do trabalho, mas por que caiu? Então, essa também é uma parte onde a gente precisa ter sensibilidade na comunicação para poder entender ali o que foi que aconteceu que caiu esse nível, né, de satisfação ou de comunicação. Deixa eu compartilhar então três ferramentas práticas aí Vamos. que não é só para vendas, viu? Isso é para vida. Uma vez, isso acontece até, como é que diz o pessoal? É raro, mas acontece com frequência, né? Como eu utilizo muito o desenvolvimento pessoal como um guia, então eu falo muito de processos, técnica assim, de venda, funil de venda, toda essa parte mais burocrática da venda, vamos chamar assim, mas eu uso muito o desenvolvimento pessoal como pano de fundo, porque venda complexa, a linha condutora é relacionamento, se são dois seres humanos negociando, conversando, eu preciso entender de gente. E aí chega algumas pessoas muitas vezes que dizem assim, Reis, gostei muito, tal, mas assim, se eu fizer o seu curso e tal, eu posso levar isso para a vida? Eu digo deve, só vamos fazer um combinado. Toda vez que você escutar numa aula falando venda, substitui mentalmente por vida. O conteúdo é o mesmo. Criar rapport. É para a vida, não é para venda. Vida. Só que se eu estou dando uma aula de venda, eu falo que é para venda. Uhum. Mas a gente usa isso na vida. E depois eu recebo bons feedbacks e, nossa, o teu curso poderia ser aberto. Eu digo, mas por estratégia de comunicação de mercado, eu direciono ele para venda. Então, olha que interessante. Então, tem três ferramentas que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com o pessoal, que são ferramentas simples e práticas e que pode fazer toda a diferença na comunicação. A primeira delas é entender o conceito da pergunta aberta e pergunta fechada, né? Você estava falando agora aí, eu estava imaginando. Olha como o conhecimento é libertador, né? Existem pessoas objetivas, mais fechadas, e existem pessoas mais expansivas. Eu sou uma pessoa expansiva ao natural, dá pra perceber, né? Deixar eu tomo conta e falo pra caramba. Eu não tinha percebido isso. Nem eu, viu? Então, olha o que acontece. A minha esposa é extremamente objetiva. Se você, digamos que eu e a Aritana vamos no shopping assistir um filme. Você perguntar depois, como é que foi o filme, Aritana? Legal. Reis, como é que foi o filme? Nossa, tu nem sabe. Não, e tem outra, na fila do cinema encontrei o Fred, e o Fred me contou que gosta de pipoca. Reis, e o filme? Então eu falo ao natural, você tem que fechar a comunicação comigo. Então se a pessoa é objetiva, eu faço perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta, Reis? Ela não pode responder com sim ou não, nem talvez. Ela não consegue dar resposta de uma palavra. Por exemplo, eu podia perguntar, como você se sente gravando esse podcast, Andréia? Ela vai responder bem, entendi. E o que é se sentir bem para você? Eu vou explorando perguntas abertas. Ela vai buscar fechar, não que a Andréia não é assim, mas se fosse objetiva. Já o expansivo, você fecha. Entendi. E como foi o filme, Reis? Aí você vai fechando a pessoa com gentileza. Então faça perguntas abertas para pessoas objetivas. Você vai fazer ela falar, tá? Segunda dica muito preciosa. Nós temos uma estrutura mental. A nossa mente é como se fosse um funil invertido e nós temos em cima a mente expansiva, no meio a mente sintética e bem embaixo a mente objetiva, tá? Para aprender, por que uma pessoa expansiva aprende com facilidade? Porque ela está na mente expansiva, ela capta tudo. Você está falando, eu estou captando, o Fred está falando, eu estou captando, eu estou olhando coisas, então eu vou jogando mais informação para o meu funil mental. Então, para processo de aprendizagem, eu preciso estar aberto, porque se você tiver com a mente objetiva, você corta as informações e não aprende, tá?
No meio, por que é a mente sintética? Porque agora eu preciso pegar todo esse conhecimento, dar uma sintetizada e ser objetivo ao transmitir. E a mente objetiva é aquela que muitas vezes vai dizer, eu não preciso contar toda a história, só dá o final, que é o que ele perguntou. Então você entender essa estrutura mental te ajuda. Por exemplo, eu como uma pessoa expansiva, sintetizar mais e ser objetivo. Mas quando eu estou conversando com uma pessoa objetiva, eu preciso levar ela um pouco para a mente expansiva. Então você pode se compreender e se comunicar melhor, e você pode conhecer o outro e também fazer uso das ferramentas, porque não é o seu jeito, é como você se comunica melhor com ele. E a terceira ferramenta prática é entender uma estrutura que são os pressupostos. O que são os pressupostos? Tudo aquilo que a gente tem por verdade, consciente ou inconscientemente. Não, viés. São os vieses, perfeito. Né? Então nós temos do 0 aos 6 anos, é onde é formado o nosso sistema de crença. Por exemplo, lá dentro do meu curso, eu dou uma aula sobre sistema de crença. Por quê? Do 0 ao 6 é onde é formado essa nossa base do mundo, né? Quando você quer pegar um sistema de crença de alguém ou entender esses pressupostos, por exemplo, você vai lá e pergunta, toda pessoa de terno é, por exemplo, talvez tá vendo aqui o Fred está um pouco mais formal, que a gente está na reunião, tem gente que vai dar rótulo. Ah, é quadrado, é engessado, ou... É de confiança. É de confiança. Pode ser pro positivo ou negativo. Pessoa tatuada e tal. Por exemplo, né? Tem gente que fazia... Antigamente, cabelo comprido e tatuagem era muito associado a mau comportamento. O canal dele já é desconstruído, mais né? De camiseta, tudo. E nem por isso achei que ele era menos crível do que ele vestido da forma como Mas olha que interessante, porque você tem, então, o teu pressuposto, você tem menos filtro e menos crenças em relação a isso, né? A maioria das pessoas tem bastante crenças. Sim. Então, ponto 1, a gente começar a entender o pressuposto do outro. Então, porque tem um significado associado, né? Toda palavra a gente tem um significado associado. Então, quando a gente está conhecendo as pessoas, a gente tem que diminuir o nosso filtro. Não julgue, sendo direto ao ponto. E busque compreender o outro. Se você fizer esse exercício, diminua o seu julgamento numa conversa, né? Milord Fernandes dizia, como são incríveis as pessoas que eu não conheço. Isso é verdade. Então, se você diminui o seu nível de julgamento, as pessoas começam a ficar mais interessantes. E se você aplica um valor humano chamado compreensão, para agora entender por que o outro julga, você também começa a ter mais compreensão e ser mais flexível, mais tolerante, porque, né, a pessoa tem medo de cobra. Nossa, mas é uma cobrinha. Sim, mas você nem sabe que talvez ela foi picada por uma cobra na infância, desenvolveu um trauma e você está julgando. Então veja como diminuir o meu filtro de julgamento e aumentar o meu nível de compreensão, eu passo a me relacionar muito melhor. Você tocou num assunto agora de valor, né? Valor. E a gente estava falando justamente de valor. O CNPJ se comunica com o CPF. Total. Né? Total. Eles estão conectados, apesar de ter gente que quer separar, a gente sabe que eles estão conectados. E você tocou no assunto valor. Vocês concordam que os valores pessoais se conectam com os nossos valores lá na hora que a gente vai vender, na hora que a gente vai atuar dentro da empresa, né? Vocês têm equipes, quer dizer, normalmente os valores da empresa, eles estão muito relacionados aos valores que trazem os fundadores. Aquilo que os fundadores acreditam, depois vai mudando, né? Porque o valor, ele não precisa ser estático. Alguns ficam para sempre, outros vão mudando. Como é que os valores, então, já que a gente entrou no assunto de valor, como é que o valor influencia os valores da empresa, os valores pessoais, e acabou influenciando na comunicação, vamos dizer assim, não na comunicação, mas na forma de ver, na forma de atuar de determinada pessoa, isso influencia na comunicação dela e na facilidade ou não de gerar negócio? Olha, de 2 anos para cá, André, o meu CPF começou a se confundir muito com o meu CNPJ. Muito. Porque você falou assim, você tá de terno. Eu odeio terno. Olha só. Odeio usar terno. E parei de usar terno em 2009. Diuturnamente. Em 2009 eu parei de usar terno. Por que eu vim de terno hoje? Porque eu precisava estabelecer uma boa comunicação no lugar que o Regis me levou. Nós fomos num grande escritório de advocacia. Ora, num grande escritório de advocacia, eu tenho que, no mínimo, criar alguma identificação com aquele público que está lá. Fato.
Porque aí a gente entra no sistema de crenças. Por que que eu vou ser orgulhoso? Falar, não, vou de tênis, jeans e camiseta, e ele que me engula do jeito que eu sou. Você usou o valor respeito, né? Porque naquele ambiente usam terno. Respeito. Ou seja, é menos uma barreira que eu criei. Eu não criei barreira ali. Me coloquei dentro de um ambiente, assim como eu vejo diversos colegas que vão tratar, às vezes, no chão de fábrica de uma oficina ou né, de uma unidade fabril, com um sapato brilhando. Não estou falando para ir mal vestido, Mas é que não conecta. não conecta. Bom, mas vamos lá. Falando dos valores, né? Eu acho que tem tudo a ver. A visão do fundador, ela é muito essencial, e a gente tem vários casos em livros aí, quando houve a desconexão entre os valores de quem fundou a empresa e o que a empresa começou a praticar. Então, eu procuro, na minha empresa, fazer com que meus valores sejam muito transparentes, e eu percebo que isso reverbera nas pessoas que estão comigo, porque se hoje eu tenho pessoas trabalhando comigo, é porque eles gostam dos valores que eu transmito para eles. E eu vejo que eles retransmitem esses valores para os clientes. E eu vejo que quando o cliente se identifica com o seu valor, ele se torna aí efetivamente um defensor da marca, um cliente fiel. Ele não compra mais seu produto, ele compra você. É diferente. Quantos clientes que eu tenho que não estão nem aí para o meu produto? Eles não estão nem aí para o meu produto, se é melhor, se é pior, se é mais bonito, se é mais feio, se é mais caro, se é mais barato. Por quê? Cara, eu me identifico com o seu pensamento, com a sua forma de agir. E eu estou junto com você, aconteça o que acontecer. Isso é a coisa mais linda que eu acho que o empresário pode gerar, que a gente tem exemplos claríssimos no mundo corporativo. Por exemplo, você pega o mais óbvio de todos, que é o mais gigantesco, que é a Apple. A paixão que o usuário da Apple tem pelos produtos da Apple. E, ao ponto de que se você chegar e falar assim, cara, eu tenho um celular Android, eu queria que você olhasse, porque ele faz muito melhor uma função. Ele não olha. A pessoa da Apple não pega no celular para verificar se tem algo melhor, porque ele é um defensor da marca. Ela é apaixonada por aquilo, pelos valores que a marca passa, pela identificação que a marca está, pelo grupo que é formado, né, por aquela tribo que é formada, que ele se sente pertencente. Então, eu vejo que valores talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que transparecer, e é através da nossa comunicação e da nossa coerência com as nossas atitudes. Mas isso reverbera, cara. E quando isso reverbera, para mim a chave do sucesso empresarial está muito por aí. Não adianta você desenvolver o melhor produto do mundo, não adianta você fazer várias ações de marketing, uma bela de uma comunicação e tal, se você não transmite para o seu cliente valor. Isso acaba o que você acabou de falar, acaba virando a reputação, né? Quer dizer, os valores, né, junto ao propósito da empresa. É o propósito da empresa. Te leva à reputação, e esse cascateamento desse valor para todos os níveis, né? A sua liderança, para o teu vendedor, para a moça do administrativo, até para os seus fornecedores, por exemplo. Sim. Você acaba atraindo um ecossistema que se relaciona de alguma forma com seus valores, e isso tudo contribui para gerar negócio. Quer dizer, você monta a sua reputação em cima disso, e o seu cliente te reconhece e acaba comprando você, não mais tanto o seu produto. Tem quem compra o produto, mas ele acaba ficando ali por você. Né? Não, eu falo assim, o cliente fiel, o cliente que não te larga nunca. Claro que tem gente que vai pelo produto e não cria conexão. Mas quando você consegue fazer a conexão emocional das crenças que você propaga com as crenças do cliente, e aquilo casa, aí você tem um cliente fiel. Aí talvez seja o sonho de todo empresário construir clientes nesse nível. Que é o cliente que não te abandona, é o cliente que te defende. Se precisar, ele entra na arena e briga com outra pessoa para te defender. Ele vira teu embaixador. Vira o seu embaixador. E aí, eu acho que esse é o desafio. É fácil de fazer isso? Não, não é fácil de fazer isso. Não é. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Mas tem que ser a nossa meta enquanto empresário, sabe? Tem que ser a nossa meta passar essa paixão, passar essa vontade que você tem de fazer com que realmente suas soluções funcionem, que melhorem vidas, enfim. E quando a pessoa compra essa ideia, aí você começa a construir isso. Óbvio que é um desafio gigante você fazer isso com sua base de clientes toda, enfim, é gigante, mas é uma meta que eu acordo com ela todo dia. Todo dia eu falo, cara, eles têm que comprar essa filosofia, porque eu trabalho honesto, eu sei qual que é o valor que eu defendo, eu sei como é que as coisas funcionam, o que eu quero levar, o que eu quero mudar no mundo. E quando as pessoas compram isso, aí, cara,
pode vir concorrente, pode vir produto mais barato, pode vir o que for, você está blindado. Então, por isso, cara, é a magia que a gente está levando. Tudo volta a como que você se comunica, como é que ele te enxerga e tal. Se eu não me comunicasse, ele ia saber dos meus valores, das minhas crenças. E o comunicar aqui, que fique bem claro, não é só o que está escrito na parede da empresa, não é só o que está escrito no teu site, nas tuas redes sociais, é o que você vivencia. É aquilo que você mostra no dia a dia, como você vivencia isso. 55% da comunicação é não verbal, né? Exatamente. Então, eu vou só dar o meu 50 centavos de contribuição, porque, ó, se deixar, esse é um tema que daria um podcast, valores. Eu sou um apaixonado. Não é à toa que eu tenho um módulo lá dentro da minha formação só de valores humanos aplicados a vendas, né? E é tão interessante o assunto dos valores porque existe uma máxima que diz que nós vivemos para atender os nossos valores. Olha que forte isso. Respeito, coragem, confiança, amor, compreensão. A gente vai chegar aí, se a gente recorrer à filosofia, em algo em torno de 26, 30 valores humanos que fundamentam a existência do ser humano. E você vai descobrir que o ser humano tem comportamentos para atender aos seus valores. Dou um exemplo muito prático. Digamos que esteja duas pessoas no supermercado, num corredor, e o chão está escorregadio, e uma pessoa vê que uma senhorinha, de mais idade, vai cair. Mas na frente tem uma moça que está na frente dele, tem um carrinho de supermercado e o acesso até aquela senhora está um pouco prejudicado. Bom, agora o comportamento que esse cidadão vai ter vai depender do conjunto de valores que exerce ali uma preferência sobre os outros. Dou um exemplo. Se o valor respeito nessa pessoa é maior do que o valor segurança ou generosidade, ele não vai empurrar levemente essa senhora para salvar aquela, tá? Porque seria desrespeitoso ele empurrar um pouquinho essa pessoa, mesmo que não machuque, tá? Agora, se o valor, por exemplo, generosidade for muito forte, segurança nele, ele vai empurrar essa pessoa, vai salvar a outra e depois ele vai voltar e dizer, viu, me desculpa aqui, é que ela ia cair. Você me entende, né? Então veja que interessante agora, o conjunto de valor que está mais presente em mim vai ditar os comportamentos que eu tenho. Qual é o problema? As pessoas não conhecem os seus valores. Reis, mas eu escuto muito esse feedback, por exemplo. Nossa, como tu me entende? Sim, existe um valor humano em mim chamado compreensão, que é um dos mais fortes que eu tenho. É óbvio que eu vou te entender, porque o valor humano compreensão é muito forte em mim. Eu quero me desenvolver, falar melhor e tal. Mexa na sua autoconfiança, é um valor humano. Só que qual que é o ponto? Isso se mexe dentro, não fora. E aí a gente precisa olhar para dentro e buscar evoluir, buscar melhorar como ser humano. E é interessante porque no desenvolvimento pessoal existe uma frase, né, que diz assim, você precisa comunicar quem você é para o mundo. E aí tem dois valores, vendo o Fred falar que nas empresas isso é fundamental, verdade e autenticidade, né? Quem conhece o Fred há mais tempo, como eu, conhece a auditoria, esse cara simples, acessível, inteligente, ele é tudo isso no dia a dia. E a auditoria também é assim. Você tentar falar com o Fred, você consegue. Se você precisar falar com alguém da auditoria, você fala. As pessoas te dão retorno, o Fred te dá retorno. Então você vê os valores do fundador presente na empresa. Isso é incrível. Esses dias eu fiz uma brincadeira, Fred, com uma pessoa, tava lá, não conseguia falar com a pessoa, fazia dias, e eu falei com você nesse meio tempo. Daí eu brinquei, poxa, eu falei com o dono do negócio que você usa como cliente, não consigo falar com você, poxa. Por quê? Porque esse valor acessibilidade, por exemplo, eu sei que na cultura, né, da auditoria, talvez isso não está oficializado, mas é. O Fred é uma pessoa acessível, simples. E a empresa também é. Tem uma empresa que você tem acesso fácil, por exemplo, é a auditoria. Então, esse conjunto de valores humanos, e olha que interessante, tá? Valor respeito, vou pegar aqui como exemplo, tá? Quando você não respeita os outros e os outros não te respeitam, quando o ser humano não atende os seus valores, ele vive se autoagredindo. Isso é verdade. Então, você trabalhar num ambiente de trabalho que você não se sente bem, você está em autoagressão. Você está fazendo mal para si mesmo. E um ser humano que faz mal para si mesmo, ele não vai conseguir dar o melhor dele naquele ambiente, sabe? Então, por exemplo, lá é um ambiente formal que tem que trabalhar de terno todo dia. E a pessoa não rola, tá tudo bem, ela só não gosta de trabalhar de terno. Então, não quero insistir em trabalhar nesse ambiente de trabalho. Vá buscar um lugar onde você se sinta mais à vontade, sabe? Evidentemente que depois do estabelecimento de compliance, as coisas mudaram
ou pelo menos a gente acha que mudaram. Ou começaram a Nas mudar numa empresas. visão mais otimista, né? Então, Nas empresas, pelo menos se formalizou, sistematizou comportamentos intoleráveis, né? Não toleramos Perfeito, isso, aqui sim. o compliance está determinando isso. E quando você fala, você está falando aí o que a pessoa, como ela se comporta e que isso reverbera, tivemos um caso de um cliente nosso na parte de comunicação que pegou a equipe, uma equipe que era uma transportadora, pegou uma equipe que ia desviar uma carga. E um dos valores dessa empresa era sentimento de dono. Era a coisa... Falei assim, bom, já está na hora de você tirar o sentimento de dono. Você já percebeu que parte da sua equipe não tem como filosofia o sentimento de dono. Provavelmente em casa não tem. Provavelmente nas suas relações pessoais não tem. E na empresa menos ainda. Né? A empresa é um terreno muito fértil para a gente perceber que valores humanos você traz e que, evidentemente, que não 100% dos valores vão se conectar com o que a empresa tem. Mas uma boa parte deles precisa ser aderente para você conseguir ficar lá, para você conseguir trabalhar naquele ecossistema. Mas parte de problemas que a gente tem quando vai tratar projetos de comunicação, por exemplo, é a desconexão entre valores, propósito da empresa com o que a equipe acredita. Estão lá pelo dinheiro, estão lá porque não tem um emprego melhor, estão lá porque, enfim, e porque estão. Né? Equipes de vendas que não performam porque não acreditam no produto, porque não entendem o produto, porque acham que, imagina, isso aí não serve para nada. Quer dizer, está totalmente desconectado. São valores também. Né? O CPF não desconecta do CNPJ. Isso é uma pergunta para vocês dois, então. Como é que a gente descobre os valores, numa forma rápida e acessível, sem estudo profundo? Como é que a gente descobre os valores da outra pessoa? Bom, valores são comportamentos, né? A gente precisa ouvir, observar em profundidade como é que você... os comportamentos. Então, se observar os comportamentos do outro, ele está revelando os valores. Eu tenho um amigo que foi meu gestor há muito tempo nas multinacionais e tal, e ele acho que é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Se você observar ele é a pessoa que abre a porta do carro para os outros. Na fila ele deixa você ir primeiro. Ele segura o elevador para você entrar. Então olha que interessante, né? Ele demonstra os valores dele através do comportamento. Sim. E quem não conhece ele, fica evidente que a generosidade é um valor essencial no Alessandro, por exemplo, né? Alessandro Silveira, que deve escutar mais para frente esse podcast, meu grande amigo. Beijo para ti. Então, mas por quê? Porque o ser humano demonstra os seus valores através dos seus comportamentos. Da mesma forma, eu quero trabalhar um valor em mim. Eu lembro que teve um ano, quando eu estava muito forte dentro das formações de desenvolvimento pessoal, fazendo minha formação em retraining comportamental, a generosidade foi um valor que eu pensei, cara, eu vou me tornar uma pessoa mais generosa. E eu tinha metas de comportamentos diários, parece um pouco doido, mas não é para você fixar o valor em você. Então eu segurava a porta da saída do prédio para alguém, eu dava bom dia para as pessoas, eu ficava caçando... Você criava o hábito, né? Então, eu fiquei caçando oportunidades de ter o comportamento generoso. Eu fiz aquilo mais racional durante uma semana, 15 dias, depois ficou mais natural. Mesmo você já não era generoso, era, mas eu queria ficar mais para trabalhar mais o elemento conexão, trabalhar mais a bondade em mim, né? A gente é exposto no dia a dia, infelizmente, a muitas coisas ruins. Sim. E a gente tem aí já uma necessidade de buscar movimentos que nos conectem mais com as coisas positivas, né? A pessoa que não te deu bom dia, tudo bem, um evento negativo, mas dá bom dia para a próxima, né? E aí vai. Então, é interessante isso. Bom, gente, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Foi riquíssimo. Eu falei que o programa ia ser rico e foi riquíssimo. Foi maravilhoso. Foi um prazer receber vocês aqui, ouvir um pouquinho mais daquilo que vocês acreditam, como é que vocês conduzem os negócios de vocês e como é que é a visão de vocês sobre credibilidade e comunicação. Queria deixar um espaço aberto para cada um. Não vai falar muito, hein, Regis? Queria deixar um espaço para você, Fred, se manifestar, dar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Você também, Regis. Começa você, Fred, por favor. Claro, claro. Bom, primeiro, eu queria falar que eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, de falar desse tema que eu adoro. E eu acho que as pessoas têm que olhar um pouco para dentro de si e começar a observar habilidades que elas nunca
pensaram em desenvolver. Ainda tem muito preconceito em relação a isso, de você fazer o que o Regis fala, do desenvolvimento pessoal, de você olhar para dentro de si, para você perceber os pontos que você é bom e que você deve reforçar, os pontos que você não é tão bom e que você pode melhorar, mas ainda existe muito preconceito. Então, eu queria falar, pessoal, não tenham medo de olhar para dentro de si, entre nesse quartinho escuro, liga a luz, olha sem medo, porque depois que você começa a fazer, olha que depoimento bonito que meu amigo me deu, falou, eu quero ser mais generoso, e não teve a arrogância de falar, eu já sou generoso, e não preciso de mais. Não, eu quero desenvolver mais a minha bondade. Olha que coisa bonita de falar. Por quê? Porque ele teve coragem de enfrentar a si próprio. A gente tem medo, né, de descobrir quem a gente é. Então, invista no autoconhecimento, invista em saber melhor quem é você. E, com certeza, essa habilidade de comunicação é uma habilidade que muita gente pode melhorar e pode, com isso, não só melhorar o negócio, mas melhorar a vida, melhorar seu relacionamento familiar, enfim, pessoal. É treinável, né? Ainda bem, é treinável. Regis. Que lindo, hein, Fred? Poxa, fica até com compromisso aqui, né? Mas eu acho que a gente vive um desafio que, em meio a tanta evolução tecnológica, tanta ferramenta, tanto crescimento, para mim o grande desafio do ser humano é voltar a ser humano. E a Brené Brown fala que para você ser vulnerável precisa de muita coragem. Então a gente está vivendo numa era que o ter ficou maior que o ser. E por algum momento a gente se perdeu nessa jornada de desenvolvimento, de autoconhecimento. Onde, e eu não sou contra bens material não, eu acho que todo mundo merece e deve desfrutar dessa vida da melhor forma possível. Só que, quando a gente tira o foco do ser e bota excessivamente no ter, começa a se constituir ali um vazio. Então, se você talvez ainda não responde as perguntas, quem você é? O que você faz? Por que você faz o que faz? Existe uma frase que diz assim, se você não precisasse agradar aos outros, você faria o que faz? E se você não precisasse de dinheiro, você faria o que faz? Cuidado, essa reflexão é profunda, porque você vai descobrir se você ama o que faz, se gera transformação ou não. Eu até me emociono porque eu tive a oportunidade nos últimos anos de trabalhar com coisas que me trariam um resultado financeiro muito rápido, tá? Muito rápido. Me trouxeram um bom resultado e me trariam ainda maior. Só que ao longo dos últimos anos, e o Fred, que já me acompanha um tempo, sabe, eu escolhi levantar essa bandeira do desenvolvimento pessoal, de falar do desenvolvimento humano aplicado dentro das vendas. Por quê? Porque para mim venda é meio, não é fim. E se eu preciso me tornar alguém melhor para fazer uma venda complexa, para mim já valeu a pena compartilhar isso. E as pessoas às vezes me perguntam, Reis, mas por que você não ficou lá, ganharia mais dinheiro, não sei o quê? Eu disse, porque eu não acordo todos os dias motivado para fazer isso acontecer. Eu descobri o que faz o meu coração vibrar. Eu posso ficar uma noite sem dormir, eu posso dormir 1 hora, não importa. Quando eu estou compartilhando conhecimento, quando eu estou levando informação, quando eu estou ajudando o outro, naturalmente estou aprendendo, evoluindo junto, eu sinto um quentinho danado no meu coração, eu sinto que, né, como diz Clóvis de Barros Filho, como você sabe que viveu um momento feliz? Quando você gostaria que aquele momento não terminasse. Eu gostaria que esse momento aqui não tivesse fim, porque fui feliz, aprendi, compartilhei conhecimento com vocês. Então quero agradecer a audiência, agradecer você, André e o Fred, por me permitir viver um momento feliz ao lado de vocês. Oh, muito obrigada a vocês dois. Eu adorei o nosso bate-papo, de verdade, que comunicação é o nosso objetivo aqui, descomplicar a comunicação também. Mas assim, a gente recebe convidados distintos, desde um grande executivo até profissionais de recursos humanos, profissionais que lidam de diferentes formas e precisam da comunicação para fazer a diferença ou para transformar. Mas eu achei que vocês iam entregar uma transformação e vocês entregaram. Então, assim, foi realmente incrível, pessoal. Muito obrigada, Regis. Muito obrigada, Fred. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Se inscreva no nosso canal. A gente só consegue levar experiências tão boas quanto a do Fred e a do Regis para outras pessoas se vocês prestigiarem. Compartilhe esse episódio. Esse episódio está riquíssimo. Eu tenho certeza que vão aproveitar também quanto você aproveitou. Meu muito obrigada e até o nosso próximo Papo de Gente.